Olá, pessoal. Nós estamos aqui em mais uma edição do Oncocast da Aspec, o podcast da Aspec. E hoje nós estamos aqui com alguns convidados especiais e nós vamos falar um pouquinho sobre a importância, sobre o câncer de pulmão e a importância do diagnóstico precoce, da prevenção. A gente sabe que o câncer de pulmão é um dos tipos de câncer que mais mata hoje no Brasil e no mundo. E é por isso que a gente está aqui hoje com o Erlon Ávila, um companheiro aí já de alguns eventos, de alguma caminhada. E a gente trouxe o Erlon aqui hoje para poder falar um pouquinho para a gente sobre o diagnóstico precoce. E fala para a gente, Erlon, o que a gente deve fazer aí com o diagnóstico precoce. A gente fala tanto em diagnóstico precoce e falar de câncer de pulmão e falar de rastreio. A gente tem tanta coisa hoje para poder falar e a gente está aqui com uma turma bem bacana e eu tenho certeza que nós vamos fazer um bate-papo bem legal aqui hoje. Fala para a gente aí um pouquinho, Marcelo. Se apresente para o pessoal. O Erlon é uma pessoa que já está aí com a gente há um tempo e vai se apresentar e falar para a gente um pouquinho sobre o diagnóstico precoce. Obrigado, Marcelo, pelo convite, tá? É um prazer participar aqui do Oncocast. Acho sua iniciativa sensacional, acho que precisa conscientizar mesmo a população com relação aos diversos tipos de câncer, no nosso caso, o câncer de pulmão. É um prazer estar aqui também com a Valesca, que foi minha residente na residência de cirurgia geral, depois de cirurgia torácica. Hoje é minha parceira de trabalho, está sempre comigo. O Vitor também, que é o atual residente de cirurgia torácica. E ele vai ser incorporado também conosco, vai ficar com a gente. É um prazer estar dividindo essa mesa aqui. Pensando no câncer de pulmão, questão da importância do diagnóstico precoce, a principal, o que a gente tem que ter em mente é que quanto mais cedo, como tudo na vida, quanto mais cedo a gente descobrir, mais fácil de se tratar. Existe uma tendência da pessoa ter medo de procurar, aquela coisa que às vezes a pessoa pensa, se eu não procurar, não vou encontrar, então como se isso fosse não ter a doença, Mas não é assim, Então, diagnosticando precocemente um câncer de pulmão inicial, a gente vai pensar sempre que ele é uma doença, o tamanho dele em centímetros ele é menor, Não vai ter doença linfonodal ativa, não vai ter metástase e o tratamento é muito mais simples. Então ele faz um tratamento com uma cirurgia, quando é muito inicial, muitas das vezes não precisa de tratamento adjuvante com quimioterapia, imunoterapia, não precisa nada disso e a sobrevida vai ser muito melhor. Então, em alguns casos, algumas séries de tumores bem iniciais mesmo, com esse pulmão, sobrevida de 80%, às vezes até mais, no estágio 1A. E o que por outro lado, 85% dos pacientes, eles são diagnosticados de forma tardia. Isso vai impactar diretamente na sobrevida, na nossa capacidade de fazer uma cirurgia, de tratar, porque é uma adjuvância, é um efeito sinérgico, a cirurgia e a terapia adjuvante com quimio-imunoterapia. Mas a cirurgia, pensando em cura, a cirurgia sempre tem que fazer parte de algum processo. Então, se a gente for pensar em cura hoje de câncer de pulmão, a cirurgia tem que fazer parte, junto da quimioterapia e imunoterapia, Lembrando que o diagnóstico precoce não é a mesma coisa, não é a gente pensar em sintomas. Muitas das vezes, a gente pensando no diagnóstico precoce, a gente vai pensar em rastreamento. Existe um cálculo que é feito que chama NNRT, que é um cálculo de quantos exames de rastreamento é necessário para a gente salvar uma vida. Para título de comparação, se a gente for pensar em câncer de mama, que é muito difundido o rastreamento hoje, há muitos anos, muito bem difundido, nós vamos precisar em torno de 650 a 1.700 mamografias para se salvar uma vida. No câncer de cólon, que é outro também muito bem feito o rastreamento, em torno de 850 colonoscopias para se salvar uma vida. E nos estudos de rastreamento de câncer de pulmão, mostraram que vão ser necessário 320 tomografias de baixa dosagem para se salvar uma vida. Então, a gente consegue salvar mais vidas com a tomografia de baixa dosagem, mostrando nesse cálculo que é feito, de sobrevida com rastreamento. Então, a gente conseguiria salvar mais vidas. Então, por isso tem que ser bastante difundido. Então, não só esperar ter algum sintoma para fazer. Tem que se encaixar perfeitamente nos critérios. Encaixou nos critérios, fazer a tomografia de baixa dosagem
e seguir, caso descubra alguma coisa, fazer o tratamento precoce, melhora a sobrevida. E a gente sabe que o câncer de pulmão ele é um câncer silencioso, né? Sim. Então, acho que a tomografia de baixa dosagem é algo que está mais acessível, né, à população, está disponível no SUS, é um exame que dá para fazer, não é um custo tão elevado e basta mesmo ser solicitado, né, passando pelos critérios de avaliação, Sim. O médico fazer a solicitação e o paciente fazer realmente o rastreio, porque o câncer de pulmão é um câncer muito silencioso e é importante a gente estar atento, né, em fazer esse rastreio, já que os sinais e os sintomas, quando eles aparecem, já está num estágio muito avançado da doença, não é isso? Sim, é isso mesmo. Então, o Erlon já falou da Valesca, a Valesca está aqui com a gente, né, Valesca? Muito obrigado, viu, Valesca, por estar disponibilizado o seu tempo de estar aqui com a gente sabe da correria de vocês todos, Vitor Hugo também, mas a gente sabe assim que tem muita coisa para a gente poder falar, né? Quais são os sinais assim quando que a pessoa pode, às vezes assim, já pensando num diagnóstico, quais são os sinais assim principais que o paciente pode ter? Me fala também das estatísticas, como é que tá as estatísticas hoje no Brasil, o que tem sido feito aí de avanços aí para as tecnologias em saúde no que diz respeito ao câncer de pulmão. A gente sabe que, infelizmente, né, o SUS ele ainda anda muito atrás da saúde suplementar, né? E do que há de mais novo assim, em tecnologia para o câncer de pulmão. Mas fala para a gente um pouquinho de como está esse cenário hoje no Brasil. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui dividindo essa mesa com todos vocês. Bom, a gente tem que ver que o câncer de pulmão, ele tem estatísticas alarmantes, porque ele não é aquele câncer mais diagnosticado, mas ele é o maior em mortalidade. Então, só no Brasil, 30 mil casos por ano são diagnosticados, 30 mil novos casos. E dentre desses, assim como o Erlon falou, 85% já estão diagnosticados de forma avançada, o que restringe a questão da sobrevida, aumenta muito a mortalidade. Então, geralmente, o câncer de pulmão ele é dividido em 4 estadios. Vai do primeiro até o quarto. O primeiro é o mais o menorzinho, né? O câncer que está ali bem pequenininho. E o quarto é o mais avançado, que já compreende as metástases. Quando se diagnosticado no estágio inicial, a gente tem a proposta de tratamento curativo. Então, chega a mais de 65% de sobrevida. Porém, se diagnosticados ali no estágio 4, que é o estágio mais avançado, de 6 a 7% só tem uma sobrevida em 5 anos. Então, assim, tem uma grande importância em questão de saúde pública mesmo. Então, os sintomas, né, relacionados ao câncer de pulmão, como eu falei, podem ser muito parecidos com os sintomas de pacientes que têm esse tabagismo de mais longo prazo. Por exemplo, aqueles portadores de doença pulmonar obstrutiva crônica, né, que é o famoso DPOC, muitas vezes sentem esses mesmos sintomas, né, que é a falta de ar, aquele cansaço, vai falar, não, eu tô com enfisema pulmonar, geralmente associa isso com o enfisema, com alguma coisa relacionada ao cigarro, mas não se atentam que isso pode ser algo mais. Então, uma coisa que é importante fazer até a falta de ar e o cansaço, ela pode ser melhorada, né? Então, é importante procurar, não simplesmente ter os sintomas e conviver com eles, mas procurar um médico para ver o que pode ser feito para melhorar. E aí que entra também a conscientização dos profissionais de saúde e o olhar atento para a possibilidade disso ser algo a mais do que sintomas do tabagismo. Porque o profissional de saúde, sabendo quais são os critérios para se rastrear o câncer de pulmão, às vezes consegue abordar esse paciente, que muitas vezes ainda é tabagista e que não pretende muitas vezes largar, né, o hábito do tabagismo, mas ter um olhar mais atento para ele e direcioná-lo para fazer exames mais específicos e às vezes já incluí-lo no protocolo de rastreio do câncer de pulmão. Quando a gente fala de câncer de pulmão, a gente pensa logo nos fumantes, né? A gente sabe que não só os fumantes podem ter câncer de pulmão. Além dos fumantes passivos também, que a gente sabe, né?
tem outros fatores também que incidem muito, né? Tem, por exemplo, a poluição, por exemplo, é um grande vilão nosso aí, e que a gente lida com isso o tempo todo, e a gente corre um risco aí também através de outros fatores. Ô, Vitor, fala pra gente, assim, fala mais sobre esses fatores de risco aí pro câncer de pulmão, e também uma coisa que o Erlon falou, né, Erlon, e a gente não poderia aprofundar mais um pouquinho no rastreio. Quem que vai fazer esse rastreio? Tem uma idade? Como que é isso? Explica pra gente. Bom, primeiramente, Marcelo, obrigado por estar aqui. Agradeço também o restante da equipe, o Erlon, a Valesca. Bom, primeiro, o tabagismo é um grande vilão, vamos assim dizer. É o principal fator de risco disparado. Quem fuma tem realmente muito maior probabilidade de ter o câncer de pulmão, mas não é exclusivo. Você pode, né, ter pessoas que não fumam, que podem também ter o câncer de pulmão. Existem fatores, né, tanto no sentido de trabalho, até de trabalho, né, pessoas que trabalham ali, né, com mineração, trabalham com lapidação de pedras, tem risco também aumentado. Tem também fatores até mesmo infecciosos, algumas pessoas têm exposição a algumas infecções, questão também de exposição até a alguns outros carcinógenos, como o próprio abesto, dentre outros. Quem deve, né, fazer esse rastreio? Né? Pensando primeiramente, né, na grande população, na população geral, a gente sempre tenta pensar no principal fator de risco, são os tabagistas, mas não é todo tabagista, são aqueles que têm uma alta carga tabágica. A gente faz um cálculo simples, que são aqueles que fumam cerca de mais de 20 anos maço. O que é isso, né? Se a gente pegar lá o número de cigarros que essa pessoa fuma por dia, dividir pelo número de maços e pelo tempo que ele fumou, a gente faz esse cálculo de forma rápida, no consultório mesmo, muito simples. A gente consegue ter uma noção do quanto ele foi exposto, né, aos carcinógenos do tabaco. São pacientes que têm mais de 20 anos maço e estão na faixa etária entre 50 e 80 anos de idade. Esses são os que mais se beneficiam da gente fazer o rastreio, que é a população, digamos assim, de maior risco. Tá? Aquelas pessoas que já interromperam o tabagismo, principalmente há mais de 15 anos, elas já estão fora dessa, né, digamos assim, desse risco também. Então, a gente fala, aquele paciente que fuma mais de 20 anos maço, até entre 50 anos e 80, e o ideal é a gente fazer essa tomografia de baixa dose anual, uma vez ao ano. Né? Além, né, de outros fatores de risco, por exemplo, genética também. A pessoa tem algum parente de primeiro grau que teve um câncer, também é importante que essa pessoa acompanhe. Né? Não necessariamente com a mesma intensidade que uma pessoa que fuma, é tabagista ativo. E também varia o tipo de cigarro que a pessoa fuma. Né? Quando a gente pensa em exposição, o tipo de tabaco também é diferente. Aquele cigarro tradicional com filtro, né, é o que a gente faz o cálculo principal, mas aquele que também fuma o paiol, né, o cigarro de palha, também tem que acompanhar. Esse até, digamos assim, tem um risco também elevado, porque ele não tem um filtro. A gente não consegue calcular exatamente a dosagem de nicotina que tem ali. Cigarro eletrônico também. Eu ia falar exatamente sobre o cigarro eletrônico. Cigarro eletrônico. Exatamente isso. A gente vê que o tabagismo do cigarro comum, ela vem diminuindo com as políticas públicas, né? A cultura, pelo menos a cultura ocidental, tem diminuído o consumo do tabaco no cigarro branco. Porém, principalmente entre jovens, a gente tem visto o crescimento do uso do cigarro eletrônico. O que tem sido um desafio, porque a gente ainda não conseguiu definir exatamente até onde é seguro o uso desse cigarro eletrônico. Tem uma grande variação de dosagens para cada aparelho, então isso ainda está muito nebuloso. Mas a gente sabe que o cigarro branco está bem definido, 20 anos maço, entre 50 e 60 anos, a tomografia anual. E os cigarros eletrônicos tem um porém ainda, né? Tem vários aromas, cores. Exatamente. E um atrativo a mais. Estimula muito, Exatamente. né? Então, assim, a juventude, a galera mais jovem está indo com tudo, né? E ninguém sabe aonde nós vamos chegar com isso daqui uns anos aí, que a gente começar a ter realmente o resultado desse consumo elevado entre os jovens dos cigarros eletrônicos, né? E além disso, as doenças, além do câncer, vem outras doenças pulmonares também. Sim. Que vão só agravando, né? Com relação a isso aí. Eu queria só complementar o que o Vitor falou, Marcelo, com duas
principais situações. Primeira é a poluição. Até um tempo atrás, todo mundo sempre imaginou, né, inferiu que a poluição causava câncer de pulmão. Recentemente, eu digo recentemente, saiu um artigo, acho que deve ter uns 5 anos, que fala justamente o mecanismo fisiopatológico disso. Que a agressão crônica com esses produtos tóxicos que tem no ar, cronicamente aquilo vai causar uma alteração no nosso DNA, no pulmão, e vai ter um mecanismo muito parecido com o que ocorre no câncer de cólon, que é uma mutação que vai surgir uma lesão pré-maligna e daquela lesão pré-maligna surgir um câncer de pulmão, que isso foi provado. E a outra situação, até um pouco mais preocupante, 85% dos casos, né, do câncer de pulmão relacionado ao tabagismo. Tem esses outros 15%, que fica entre poluição e outros produtos, digamos assim. E um dos produtos mais importantes, que atualmente alguns dados colocam como o segundo maior causador de câncer de pulmão do mundo, é o radônio, que é uma substância radioativa, que é um metabólico do tório e do urânio, que nos Estados Unidos, antes de se fazer uma casa, eles medem a quantidade de radônio do solo. Dependendo do nível de quantidade da substância, eles vão fazer uma estrutura mais grossa, com maior proteção, para evitar que isso seja transmitido para ficar num ambiente fechado, né? E no Brasil, é uma das maiores reservas do mundo de tório e urânio no nosso solo. Então, com certeza, tem radônio. Uma das coisas que a gente tem que ficar pensando é justamente isso. Se a incidência de câncer de pulmão de tabagismo diminui, por que a incidência de câncer de pulmão continua alta? Aumentando. Então, existem outras coisas que elas vão tendo efeito sinérgico, e acredito que nos próximos 10 anos, cada vez mais o tabagismo vai diminuindo e essas outras substâncias elas vão aumentando, principalmente o radônio. Então, é uma coisa para a gente ficar sempre atento, que pode ser que daqui a alguns anos a gente já tenha políticas públicas relacionadas ao radônio, e se não tivermos, a gente tem que começar a estimular esse tipo de política pública para a proteção do nosso solo. Para a gente poder entender melhor, conseguir medir isso, aferir isso, né? E pensar que ele está presente em tudo, né? Como que no nosso solo tem tudo, você vai fazer uma construção civil, você tem, né, areia, tem cimento, tem tudo. Então vai ter aquela concentração ali. Então, uma das medidas que eles fazem lá nos Estados Unidos é justamente isso, que eles orientam a pessoa a arejar a casa, o ambiente. Então, abrir janela, deixar o ar entrar, limpar aquela concentração para poder depois ficar. Então, eles já estão estimulando muito isso lá. Uma coisa que a gente, talvez, para o futuro, a gente tem que começar a trazer isso também, para reforçar ainda mais, né? Porque é uma causa que está só em ascensão de câncer de pulmão. Uhum. E existem essas evidências em estudos de que realmente algumas outras substâncias têm esse potencial carcinogênico grande de causar o câncer de pulmão. Esses fatores, essas substâncias, assim como a história familiar, ainda não é em si um dos fatores que inclui a pessoa na campanha de rastreio. Os principais ainda continuam sendo idade, carga tabágica, e uma outra informação legal também é que a pessoa pode ter parado de fumar, mas se ela parou há menos de 15 anos, esse ex-tabagista com menos de 15 anos, de ter cessado o tabagismo, ainda se inclui no programa de rastreamento. Uhum. Porque o risco ainda é grande. Passados os 15 anos, aí sai do programa de rastreio e entraria novamente se voltasse a preencher os critérios, né? Então, sim, tem as evidências, e eu acredito que, assim como o Erlon falou, no futuro isso vai, às vezes, ser implementado para o rastreio de câncer de pulmão. Atualmente é usado como um fator a mais ali para individualizar o rastreio entre as populações. A gente tem muitas barreiras ainda, né? Eu falo que a gente, principalmente no nosso sistema público de saúde, né, o nosso SUS, a gente enfrenta muitas barreiras. Eu acho que a ASPEC, como associação de pacientes aí que presta esse apoio, tanto o apoio psicológico quanto o apoio jurídico, né? Eu acho que a gente faz um trabalho importantíssimo com os pacientes, a gente ser essa base de suporte, de apoio para direcionar o paciente e trabalhar nessa questão de meio que ser um mecanismo de navegação para o paciente. É importante a gente fazer esse trabalho, porque as barreiras são imensas. A gente sabe que no SUS já tem mais de 10 anos que não incorpora nenhuma tecnologia nova para câncer de pulmão, e a gente vem enfrentando cada vez mais desafios, porque cada vez, como vocês falaram, né, anualmente o número de pacientes com câncer de pulmão eles só aumentam. E quando a gente fala aí de 30 mil, né, novos casos de câncer de pulmão,
para o ano de 2025 que está acabando, mas os que foram diagnosticados ano passado. Então a gente vai só aumentando esse número de pacientes aí que foram diagnosticados, os que estão em tratamento, as barreiras são imensas, às vezes não consegue ter acesso, né, aos serviços de saúde em tempo hábil, e aí a gente vem e volta de novo àquela importância do diagnóstico precoce, porque diagnosticado tardiamente, a gente sabe o quanto é mais difícil, né, o processo do tratamento, e a gente faz esse papel de advocacy, que é realmente buscar essas melhorias nas políticas públicas, a ASPEC, junto com outras organizações, não só daqui de Minas, mas do Brasil todo, atua fortemente na construção da Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer, que foi aprovada em 2023. A gente já está saindo algumas portarias novas aí, mas especificamente para o câncer de pulmão, a gente não tem tido esses avanços que a gente gostaria de ter. Então, assim, eu fico pensando assim, como que a gente vai fazer com esses pacientes, porque além dessas barreiras, todas que eu citei aqui do SUS, tem as barreiras pessoais, né? O medo de um diagnóstico precoce, tem vários outros fatores que seguem como barreiras, né? O paciente, por exemplo, que está fora do nosso estado, que está fora do território ali dele, ele está fora de um tratamento, então tem uma área de abrangência maior, então o acesso é mais difícil ainda. Então, assim, como que está isso hoje, se a gente for fazer uma análise e comparando assim, o que está disponível no SUS e o que está disponível na saúde suplementar, a gente sabe que tem uma diferença muito grande. E além disso, não só da saúde suplementar, mas o que tem realmente de tecnologia. Fala para a gente, Erlon, por favor, me fala assim, essa correlação do SUS, da saúde suplementar e do particular. O que a gente tem hoje que o paciente do particular, por exemplo, tem acesso e que você acha que é importante chegar para o paciente do SUS e que ainda não chegou? Tá. Esse é um paradoxo imenso que nós temos ainda. Eu fiz uma análise rápida minha mesmo, dos meus pacientes, assim, comparando com o serviço que a gente recebe no CACOM do Hospital do Instituto Mário Pena, no Hospital Luxemburgo, e no Canadá. No Canadá, o paciente começa com um sintoma. Entre ele começar com o sintoma, fazer os exames e chegar num tratamento, num diagnóstico definitivo para um tratamento, ele demora em torno de 32 dias. O mesmo paciente aqui, que eu estava fazendo esse levantamento, a média de tempo que entre o paciente, quando eu vou fazendo a anamnese, para ele começa com sintoma, paciente do sistema público de saúde, começa nos sintomas, para ele começar a procurar o tratamento, até ele chegar na primeira consulta comigo, em torno de 270 dias. Então é muito tempo. Em 270 dias muita coisa vai acontecer. Um estadiamento que às vezes naquela época já era mais avançado, estágio 3, por exemplo, provavelmente já vai estar um estadiamento 4. Essas barreiras, elas são inúmeras, elas são diversas, né? Então existe a barreira cultural, existe a barreira social, né? Existe a questão de todas as tecnologias que a gente vai ter disponível para para outro, a rapidez e o que vai ter de mais rápido. Então, às vezes, um paciente, por exemplo, ele numa doença potencialmente ressecável, que eu precisaria de uma determinada tecnologia para poder fazer aquela ressecção, no SUS, às vezes, ele não tem disponível para o hospital. O hospital não tem disponível. Os recursos são escassos, né? Ele é finito, né? A gente tem que abraçar políticas que sejam sustentáveis, obviamente, né? de modo que a gente consiga reforçar todo mundo. Mas é um paradoxo imenso. E no convênio eu não tenho esse dado certo, porque mas geralmente isso vai diminuir pela metade, esse tempo de 270 dias vai cair pela metade, vai ser em torno de 130 dias, 140 dias, mais ou menos, mas mesmo assim já é um tempo maior, né? A gente vai ter que pensar no seguinte, por exemplo, tecnologia, existe a tecnologia cirúrgica que a gente usa no intraoperatório, existe a tecnologia da quimioterapia / imunoterapia, que no SUS para o câncer de pulmão isso não está disponível. Então a gente vai ficar preso em às vezes pega o paciente, a gente sabe que ele tem indicação, por exemplo, de uma imunoterapia com quimioterapia neoadjuvante. Só que não tem isso disponível no SUS. Né? E o paciente do convênio, ele vai ter isso. E a grande maioria dos pacientes no Brasil, em torno de 80% da população, é o usuário do Sistema Único de Saúde.
Então a gente tem que pensar de alguma forma de trazer isso para eles, né? A gente não pode excluir de forma alguma, muito pelo contrário, a gente tem que tratar até com mais carinho, né? Pensar nisso, né? Esse trabalho que vocês fazem é extremamente importante em todos os sentidos, né? Porque o paciente ele vai chegar, porque o tratamento da doença ele não é só da doença em si. A doença ela é psicológica. O paciente que tem câncer, ele, grande parte vai ter depressão. Ele não vai ter condições ele vai estar tão triste, tão ansioso com aqueles diagnósticos, ele não vai ter condições de saber para onde, ele não sabe nem por onde começar. Então esse tratamento, isso que vocês fazem, vocês pegando ele de forma holística, isso vai ajudar de uma forma muito importante. Eu acho que tem que incentivar esse tipo de situação, né? Aumentar ainda mais os que estão aí da sua associação, ela tem que crescer mais ainda. Isso já é um caminho, né? A gente pensar de alguma forma, algum tipo de política pública que consiga incorporar essa tecnologia depois de tanto tempo. A gente tem que entender onde está esse gargalo, por que não está chegando, é o preço, existe algum meio de diminuir esse preço, ser produzido no Brasil, alguma coisa assim, desenvolver, estimular a pesquisa. É uma coisa muito importante, estimular a pesquisa em oncologia. Vários hospitais participam de muitas pesquisas, são de grandes empresas e tudo e tal, mas tentar incorporar de alguma forma que consiga trazer para o paciente SUS para a gente conseguir dar o mesmo tratamento. E não vai ser fácil. Não vai ser fácil por causa desse dado. Então, matematicamente, não vai fechar. Um é 80%, o outro é 20%. E desses 20% que tem convênio, os melhores convênios que vão liberar tudo de tudo, vai ser em torno de uns 5%, acredito eu. Então, ainda já tem esse ato de 10% ainda que vai ficar faltando ainda alguma coisa para a gente poder chegar num tratamento mais homogêneo para todos os pacientes com câncer de pulmão. Você falou aí dos números, né, que você levantou dentro do seu próprio consultório, isso aí a gente vê que a gente está muito longe de conseguir cumprir as leis que a gente já tem, né? A gente tem a lei dos 60 dias, a lei dos 30 dias, e infelizmente acho que a gente tem que trabalhar a questão do advocacy não só em projetos de leis e criar coisas novas, mas também fazer o que a gente já tem e realmente para a prática, né? Eu acho que a gente precisa sim investir em pesquisa, ter bons projetos de lei. A gente até comentou esses dias a respeito de uma linha de cuidado, porque a gente não sabe, a gente não tem uma linha de cuidado para paciente com câncer de pulmão. Sim. Então, assim como a gente existe hoje uma linha de cuidado para o câncer de mama, inclusive ela é única, o único tipo de câncer que tem uma linha de cuidado específica é para o câncer de mama, há de se pensar também essas possibilidades de criar realmente uma linha de cuidado para os cânceres diversos, para que seja feita uma conduta de acordo com cada paciente, mas que tenha, sim, um caminho para seguir. E a importância de implementar a navegação dentro do serviço público de saúde é justamente porque o paciente não ficar esses 270 dias que você falou aí, percorrendo às vezes o sistema de saúde, e muitas das vezes a maior parte desse tempo ele ficou fazendo exame vence, não deu tempo de levar para o oncologista, e o tempo vai passando, e aí a coisa não acontece, e o tempo vai correndo, e a gente sabe o quanto é importante a gente correr quanto tempo nesse momento do diagnóstico, e o paciente se perde exatamente dentro do sistema. Então, quando a gente fala que a gente tem que fazer as leis cumprir, é nesse sentido, assim, de fazer realmente efetivar a lei dos 30 dias, a lei dos 60 dias, porque o paciente tem uma grande chance, né, de seguir, assim, com o seu tratamento com muito mais eficácia, né? E a gente falando o tempo todo de tanta coisa, assim, que a gente vê que é importante pro câncer de pulmão, e a gente tem muita coisa para a gente poder percorrer. O que a gente pretende, né, trazer para os próximos anos? Eu acho que a gente tem que pensar também nesse sentido, assim, fazer uma linha de cuidado, mas o que nós vamos fazer para isso chegar no SUS, mas além de fazer o que a gente já tem, chegar no SUS, a gente precisa de pensar assim, o que a gente tem aí de inovação para os próximos anos. Não, aí a gente está falando de tudo, viu, Valesca? Fala para a gente, então, assim, como que a gente vai fazer para que essas novas tecnologias, novas pesquisas, esses novos estudos cheguem para a gente o quanto antes, porque a gente tem paciente morrendo o tempo todo, Sim. O sistema está super lotado, a gente precisa de realmente ter efetividade nas nossas ações. Sim.
Acho assim, isso que o Erlon falou é muito importante, das tecnologias de tratamento, né, terapias-alvo, imunoterapia, serem equivalentes, né, para o sistema privado de saúde e para o SUS, isso é de extrema importância. Mas aí a gente já está falando de pacientes em estágio avançado. E o ideal não é pegar o paciente e diagnosticar ele avançado, é tentar diagnosticá-lo o mais precoce possível. Eu acredito que o protocolo de rastreamento que ainda não é implementado no SUS, ele vai acabar chegando assim como tem do câncer de mama, da próstata, do colo retal, vai acabar chegando, porque os grandes estudos de rastreamento, que são o Nelson e o NLST, eles mostraram pelo menos 25% de redução de mortalidade. E mostraram que o custo desse rastreio com a tomografia de baixa dosagem é sim custo efetiva, considerando globalmente os tratamentos e o rastreamento, né? Então, isso vai acabar chegando. Só que a gente precisa começar também pela conscientização, porque esses grandes estudos do rastreamento também complementam que não é só fazer esse rastreio, é também estimular a população a cessar o tabagismo. Então, concomitantemente ao rastreio, tentar levar a população para uma cessação de tabagismo, programas de cessação, grupos de cessação, para reduzir os danos também a longo prazo, porque isso também é de suma importância, né? E essa tomografia de baixa dosagem, o problema é que ela não está amplamente disponível ainda no Brasil. E qual que é a diferença dela para uma tomografia normal? Eles elaboraram essa tomografia de baixa dosagem de uma forma que ela tenha a mesma eficácia na avaliação dos nódulos pulmonares, só que ela tem 80% menos de radiação do que uma tomografia normal. Mais ou menos tentar fazer uma equivalência aí com um raio-x, que é o que a gente faz para o câncer de mama. A mamografia são raio-x, né? Então, eu acho que isso vai acabar chegando no Brasil uma hora ou outra, porque os estudos mostram que os dados são alarmantes, que é uma neoplasia muitas vezes letal, né? E que é custo efetivo. Claro, como tudo, leva um tempo para ser implementado. Mas eu acho que isso vai acabar sendo implementado. E no Brasil, inclusive, apesar de não estar nas diretrizes do SUS, já existem umas diretrizes, né, Vitor? Uma diretriz nacional já elaborada para essa linha de tratamento aí do câncer de pulmão. Então, tem que conscientizar também a população, fazer alguns programas de conscientização é muito importante. E conscientizar também os profissionais de saúde, porque na atenção básica, eu não sei qual a porcentagem de profissionais que tem essa clareza dessa informação e da importância e do grupo de risco para diagnóstico de câncer de pulmão, né? Então, isso daí eu acho que o início da conversa tem que ser muito mais lá embaixo para entender quem que vai se enquadrar e mostrar para a população qual que é a importância. Diferente dos outros cânceres rastreados, o câncer de pulmão envolve uma coisa um fator a mais que a população teme, que eu sou tabagista de longo prazo, eu tenho esse hábito há, 50 anos, e se eu começar a fazer esse rastreio, eles vão me mandar parar de fumar, e eu não quero parar de fumar. Então, envolve uma dependência química. Então, vai muito além só de falar que você precisa fazer. Tem que falar do porquê que precisa fazer, mas também tem que conscientizar nesse sentido, porque o cigarro não causa só câncer de pulmão, né? Está relacionado a praticamente a maioria dos cânceres, trato urinário, colo retal. Ele, na verdade, não é só câncer de pulmão. As pessoas pensam que é principalmente do pulmão, mas são muitos outros. Câncer de orofaringe, né? Cabeça Eu acho que a gente teve um período aí que a gente o governo, né, fez umas campanhas bem bacanas para poder cessar mesmo com o tabagismo. E isso foi num período aí longo, a gente viu essa queda acontecendo, parou-se com as campanhas de prevenção, para acabar com o cigarro. Na verdade, o ideal seria que acabasse realmente com isso, mas infelizmente a gente sabe que o mercado, né, tem as suas demandas e isso não é possível. Mas
assim, a gente precisa de voltar a ter essas campanhas, né? Essas campanhas de prevenção, de falar de diagnóstico. A gente tem alguns materiais, a própria Aspec produz um material bem bacana que a gente compartilha com outras associações de pacientes no Brasil todo para poder falar do câncer de pulmão, da importância do diagnóstico precoce, da prevenção. A gente fez mutirão de saúde, a gente sempre está tentando fazer alguma ação para poder levar isso diretamente, para impactar diretamente na população. Esse ano mesmo, foi em julho, nós fizemos um mutirão grande de saúde na cidade de Montes Claros e a gente conseguiu atender mais ou menos umas 1.200 pessoas, isso para todos os tipos de câncer. Então, assim, a gente fez uma parceria muito bacana com a Secretaria Municipal de Saúde, com os hospitais de lá, e todos os pacientes que nós atendemos, eles saíram já referenciados para o atendimento na Secretaria Municipal de Saúde, porque também a gente sabe que a gente precisa de fazer os mutirões, sim, mas esse paciente ele tem que ter um atendimento posterior, tem que ter uma linha de atendimento, não adianta fazer os exames ali no mutirão e nada acontecer depois. Exatamente. Então a gente fez essa parceria com a Secretaria de Saúde, com a Superintendência do Estado, e os pacientes saíram todos referenciados. Mas eu acho que mais ações como essas têm que acontecer. E a gente tem associações de pacientes no Brasil todo, muitas associações fazendo um trabalho legal, um trabalho sério, mas isso tem que expandir, porque a gente precisa de estar todo mundo no mesmo alinhamento. As sociedades médicas, os CACONs, os UNACONs, as associações de pacientes, e fazer com que a informação chegue realmente para o paciente, que é o nosso foco principal, é todo mundo trabalhando em prol do paciente, né? Eu acho que é por aí que a gente vai conseguir alavancar com as campanhas, alavancar com os tratamentos mais eficazes, tanto para o SUS quanto para a saúde suplementar. E tem muita coisa ainda para se fazer, né, Vitor? Você está chegando agora aí, me fala assim das suas expectativas, como é que você está vendo esse cenário, o que você tem assim de visão lá para frente, o que você almeja para essas tecnologias? Primeiramente, a gente vê que tem muito trabalho a se fazer, né? Muita coisa, muitos pontos a se melhorar, mas que as tecnologias elas vão ao pouco sendo integradas, né? Não só a tecnologia no sentido de indústria farmacêutica, mas de indústria também de insumos cirúrgicos também. Então, a gente vê que essa tecnologia, assim como a cirurgia por vídeo se difundiu mais, a cirurgia robótica também vem chegando, a imunoterapia também cada vez mais presente. E um passo importante é isso ser integrado no sistema de saúde público. A partir que isso é consolidado no sistema de saúde público, a gente vê que se difunde de uma forma muito mais fácil, né, por toda a saúde suplementar também. Então, acho que o primeiro passo é isso. Ações de conscientização, os mutirões são importantíssimos. Né? Hoje existem muitas tecnologias também, né, na cessação de tabagismo, não só no tratamento direto ao câncer, mas também na sua prevenção. Muita gente pensa que para interromper o tabagismo é só parar, né? Mas hoje tem uma gama de medicações que podem ser usadas para ajudar, de várias formas também, algumas até disponíveis no SUS, inclusive. Então, o primeiro passo é esse, né? As pessoas entenderem o que já têm acesso e questionar e buscar, né, a integração do que tem chegado aí de novo também. Bacana. Eu acho que a gente está no caminho certo, né? As coisas só não acontecem no tempo que a gente quer. Infelizmente exatamente. É isso, né? A gente está com tanta coisa, com tanta inovação, tanta tecnologia, com tanta gente com vontade de fazer, mas às vezes a gente tem essas barreiras aí que realmente atrapalham aí o andamento da coisa para acontecer no tempo que a gente quer. Mas é continuar o trabalho de todos nós, né? Acho que todo mundo tem aí uma responsabilidade e um compromisso com a população, e a gente realmente quer que isso chegue para o paciente. Então, é por isso que a gente faz essas campanhas, faz o podcast também, né? É um mecanismo da gente levar essas informações para os pacientes, para os familiares, para os cuidadores, para a população em geral, né? Porque a gente tem que falar e não se cansar disso. Porque quem não está vendo a gente aqui nesse podcast de agora, vai estar assistindo um outro podcast, e a gente vai estar falando sobre outros tipos de câncer, e de alguma forma essa informação está sendo disseminada por aí. Então, acho que é importante a gente pensar nesse sentido, assim, de fazer com que as coisas aconteçam e que cheguem até as pessoas. Não adianta as políticas serem criadas,
os tratamentos serem disponibilizados e a coisa na prática não acontecer, né? Às vezes aprovam um medicamento lá na Conitec, regula, faz tudo e aquele medicamento não chega no organismo do paciente, então não adianta. Não adianta a gente ficar nessa questão de buscar sempre o melhor e esse melhor que a gente conseguir, ele não chegar ao paciente. Então a gente tem que estar sempre com a voz mais alta, fazendo esse barulho, fazendo com que as coisas aconteçam, porque em algum momento isso vai chegar para o paciente. E como eu falei, não no nosso tempo, mas a gente é nesse caminho. Então eu agradeço aí, queria que você falasse uma palavra final, Erlon e Valesca também, para a gente finalizar. Mais uma vez, obrigado, tá, Marcelo, pelo convite. Parabéns pelo seu brilhante trabalho. Excelente, muito bom. O que eu gostaria de dizer é que o silêncio nessa situação de sintomas ou de medo é o pior cenário para o paciente. Ele tem que entender que ele vai ser abraçado de todas as formas, né? Que ele vai ser tratado da melhor forma possível para ele não ter medo, não esconder sintomas, né? Depois, quando a política de rastreamento estiver melhor incorporado, isso vai ser feito de forma mais medular, né? E que todos nós, é uma união de forças em prol de um bem comum, todos nós estamos com o mesmo objetivo, e qualquer dúvida que tiver, procurar a sua associação que vocês vão orientar, né? Procurar centros de referência, pneumologia, cirurgia torácica, clínico, um bom clínico faz muita diferença, pneumologia, e que todos nós vamos estar de braços abertos para ajudá-los nesse momento difícil, né? Que eles não estão sozinhos, né? Nós estaremos junto com eles em todos os momentos. Beleza. Obrigado. É isso, é a importância de cada um trabalhando individualmente, para a gente como um todo, enquanto não chega globalmente, né, isso aí oficialmente, cada um trabalha um pouquinho para a gente tentar fazer melhorar e salvar, ou então, né, tratar os pacientes, quanto mais pacientes, melhor. E aos próprios pacientes, assim, eu sei que tem às vezes uma resistência em pensar assim, não, vou lá para procurar câncer, igual o Erlon falou, se eu procurar eu vou achar. Mas depois se achar, que ache o quanto antes, né, para ser tratado. Mas que se não for procurar o médico por conta de rastreio de câncer, mas que procure para uma melhoria em saúde, não ignorar os sintomas. Sim. Começou a ter esses sinais de alerta que foram falados aqui, procure o PSF, procura um clínico, não precisa ser um cirurgião torácico, não precisa ser necessariamente um pneumologista, um bom clínico, ainda para melhorar, ainda que não tenha câncer, para melhorar as condições de saúde que a pessoa, né, a atual situação dela ali, sempre pode melhorar um pouquinho. Então é isso, é não ignorar os sintomas, é cuidar da sua saúde, da saúde da sua família, para a gente tentar, né, levá-los para o melhor caminho aí. Quer fazer a sua contribuição, Acho que é isso. Parabéns pela iniciativa, acho que é importante essa informação chegar a quanto mais pessoas. E é o que a Valesca falou, né? Não é procurar achar doença, mas é achar ela antes para que possa ser um tratamento mais efetivo, né? Às vezes mais simples, né? E ter mais grande chance de sucesso. Ótimo, beleza. Então assim a gente finaliza mais um episódio do nosso OncoCast. Agradeço a vocês aí mais uma vez por estar com a gente aqui, ser parceiros da ASPEC. E convido a todos vocês aí para estarem nas principais plataformas de streaming aí para poder acompanhar essa jornada da ASPEC durante todo esse percurso aí desses podcasts que a gente vem realizando. Muito obrigado a vocês. Obrigado, Marcelo. Obrigado. Agradeço.